Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Desta vez vamos apresentar a segunda parte da abordagem neoclássica. Eu vou aproveitar aqueles quadros que eu publiquei no final do vídeo passado e vou aqui com vocês citar cada um dos quadros e comentar com vocês cada um deles para que não fiquem assim, como são muitos quadros que eu acabei colocando no último vídeo. Eu acho que alguns deles merecem que a gente faça assim alguns comentários para que não fique assim nada dessas abordagens como que assim faltando, né, da minha parte algum comentário. Então eu vou citar o número do quadro, porque esses quadros eles foram retirados de alguns autores e eles estão numerados conforme nós captamos dos diversos livros em que nós elaboramos assim a nossa aula. Então vamos começar pelo quadro 7.3, falando sobre o processo administrativo. Então eu vou novamente, ao final deste vídeo, colocar esses quadros todos lá para facilitar o acesso de vocês. Então nós temos no primeiro que, como o próprio nome já está dizendo, o processo administrativo, ele não é um ato único, um ato isolado, ele é um processo, e por ser um processo, ele não tem fim, ele tem início, meio, fim e recomeço. Então é um processo, ele está sempre sendo utilizado sem que haja assim um final. Agora terminou o processo administrativo, terminou. Não terminou, até porque é um processo. Então, como é que se dá esse processo? Você tem, desde Taylor, desde Fayol, você tem aquelas ações administrativas clássicas: planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Aqui neste caso, o autor ele resolveu juntar a ação de coordenação com a ação de comando e chamou esta ação de direção. Então diminui o número de ações citadas por Fayol. Então eram 5 funções, agora ficam apenas 4 com esta junção da coordenação com o comando. Então fica só a direção. Então o que o planejamento faz nesse processo? Define a missão da organização, formula objetivos, define os planos para alcançar esses objetivos, e define os programas com as suas atividades. Já a função de organização, a ação de organização, ela divide o trabalho. Então diz o que vai ser feito, designa as atividades, quais são as atividades a serem desenvolvidas, agrupa as atividades em órgãos e cargos, esse é o papel da organização, aloca recursos, define autoridades e responsabilidades, monta o organograma, o regimento da organização. A direção, essa ação administrativa que junta coordenação e comando, que designa as pessoas, quem vai fazer o quê, quem vai mandar em quem. Essa direção, ela que coordena esses esforços
de, dos diversos setores, diversos departamentos. A questão da comunicação aqui é fundamental na direção, a motivação, que nós já vimos, né, desde a abordagem humanista, a liderança também, e a orientação permanente das pessoas naquilo que devem fazer. Essa é a ação de direção, voltando a lembrar, que é a mesma coordenação e mesmo comando. E, finalmente, a ação administrativa de controle. Eu vou repetir aquilo que eu falei, acho que no primeiro vídeo, segundo vídeo, alguma coisa assim, sobre o planejamento e controle. Não, foi na abordagem sobre na abordagem de Fayol, que é conhecida como a abordagem que lembra um organismo, né, um organismo humano. É uma abordagem que consta lá o planejamento no início e o controle no final, mas isso é apenas didática, mas não, o planejamento ele trabalha junto com o controle e vice-versa. O controle trabalha junto com o planejamento. Então o que faz o controle? Ele define os padrões, monitora o desempenho da organização, avalia o desempenho e propõe as correções, as ações corretivas. Então o controle ele é elaborado junto com o planejamento. Então, quando o planejamento define a missão, formula objetivos, define os planos e a maneira de alcançar, e programa as atividades, tudo isso está vinculado ao controle por meio de indicadores que vai definir se aquilo que foi planejado ele foi alcançado, ele foi atingido. Na figura 7.12, nós vemos aí já um vislumbre de uma abordagem mais à frente, que nós vamos falar, abordagem sistêmica, mas aqui a gente já percebe que essas 4 funções administrativas que eu acabei de falar, planejamento, organização, direção e controle, fazem parte daquilo interno de toda a organização, da parte interna das organizações, do processamento, como nós já vimos, que é um processo, essas ações administrativas, mas nós temos 2 outras ações que elas não são internas às organizações, elas são externas, mas que na visão já sistêmica, tudo aquilo que entra nesse processo organizativo são chamados de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos e informações. Isso tudo são entradas nos sistemas, os inputs, olhando já dando um olhar mais sistêmico. E a saída daquilo que é processado, planejado, organizado, dirigido e controlado, a parte interna da organização, a parte de saída, ou output, o que que as organizações encaminham para o ambiente externo? É o seu desempenho, se os seus objetivos foram alcançados ou não, os produtos, os serviços, aquilo que ela produz, aqueles serviços que ela presta para a sociedade. E aí, depois de tudo isso, entregue o produto, entregue o serviço de acordo com o que foi planejado, organizado, dirigido e controlado. Então vai se medir a eficiência, se a empresa, se a organização entregou aquilo a que se propôs, a sua eficácia, se ela alcançou seus objetivos, suas metas, tudo aquilo que foi planejado. Então
É muito importante essa visão mais sistêmica. Nós vamos, numa próxima abordagem, falar da abordagem sistêmica. Na figura 7.13, ali falando exclusivamente do planejamento. O planejamento ele parte de um presente para um futuro. Ele parte do momento em que estamos, em que nos encontramos, e nós, na situação atual em que nós nos encontramos, e visa o futuro. O planejamento nos diz aonde é que nós pretendemos chegar. E os planos, esse planejamento ele é dividido em planos, em programas. Então, e lá estão todos os objetivos que são pretendidos de serem alcançados. Já na figura 7.14, nós temos aí uma amplitude que trata dos detalhamentos dos objetivos que são traçados por toda e qualquer organização. Há desdobramentos desses objetivos. Essa amplitude vai do menor objetivo para o maior objetivo. E o detalhamento também, ele vai do menor detalhamento para o maior detalhamento. E aí vocês encontram aí nesse contínuo, tanto vertical, que trata da amplitude, quanto horizontal, que trata do detalhamento, vocês encontram aí os objetivos organizacionais, que é um objetivo maior, o estabelecimento dos objetivos da organização, as suas políticas, a colocação dos objetivos como guias para a ação, são as políticas, as diretrizes são linhas mestras e genéricas de ação, as metas são alvos a atingir em curto e médio prazo, por cada órgão componente da estrutura da organização. Aí depois vem um detalhamento maior, que são os programas, com as suas atividades necessárias para cada meta, os procedimentos, que são o modo de execução de cada programa, os métodos, que são planos para a execução de tarefas, e finalmente as normas, que são as regras para cada procedimento. Vamos então agora, na figura 7.15, tratar com mais detalhes sobre a ação de planejamento. Então, a ação de planejamento, algumas coisas serão repetidas aqui. A repetição é pedagógica, né? Quanto mais você repete determinados conceitos, mais fixa na memória da gente. Então, a repetição ela faz parte de todo um processo pedagógico. O planejar, então, ele inclui a ação de planejar, inclui definição de objetivos, verificação de onde as coisas estão hoje, as premissas sobre as condições futuras, a identificação dos meios para alcançar os objetivos e a implementação dos planos de ação necessários. Tudo isso é do que trata a função de planejamento dentro do processo administrativo. Vamos então, tratando ainda de planejamento, temos os diversos tipos de planos. Então você tem aqui planos relacionados com métodos, que são os procedimentos, ou métodos de trabalho ou de execução, que são representados por fluxogramas. Você tem aqui tipos de planos que são relacionados com dinheiro, então ali estão os orçamentos, as receitas, despesas, em um dado espaço de tempo. Então, você também tem aqueles planos relacionados com tempo, que são os programas, ou programações, ou projetos, que são elaborados e são executados em um determinado tempo. Você tem aí a correlação entre tempo e atividades, as agendas, representados por cronogramas. E temos aqueles tipos de planos relacionados com comportamentos, que são regras
ou regulamentos a serem seguidos. Como é que as pessoas devem se comportar em determinadas situações. Já na figura 7.17, ainda falando sobre planejamento, deixando de falar de planejamento e passando a falar de organização, é organizar, repetindo, né? É dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar os recursos necessários e coordenar os esforços. Essa é a ação administrativa de organização. Nós temos, então, 3 níveis de organização. É um nível institucional, que está que está mais acima na organização, que nos diz que tipo de organização é essa. A empresa, olha a empresa no nível institucional, né, que é o maior nível, olha a empresa como uma totalidade, que acaba resultando num tipo de organização. Que tipo é? É industrial, é de serviços, é comercial, é de governo? Que tipo de organização é? E no nível intermediário, você tem os departamentos, a definição do desenho departamental, que tem como que é resultante da divisão do trabalho. Então você tem cada departamento isoladamente e todos os tipos de departamentalização que são possíveis de fazer. E no nível operacional, a organização ela conta com os desenhos de cargos e tarefas, administração de cargos e salários, o plano de cargos, salários, carreiras e salário, onde estão ali definidas, descritas cada tarefa, cada operação, e uma análise e descrição desses cargos, inclusive comparando com outras organizações, comparando com o mercado, principalmente a questão de salarial. A ação administrativa de direção, que é dirigir os esforços para um propósito comum, entra aqui fortemente a questão das comunicações, da liderança e da motivação. Então o diretor, o gerente, a coordenação e o comando tratam especificamente dessas questões. Então também são 3 níveis de direção que nós temos. O nível institucional, que é a direção maior, onde estão os diretores e altos executivos. Olha a abrangência da empresa como um todo. No nível intermediário, você tem as gerências, os gerentes e todo o seu pessoal de meio de campo, onde eles estão em todos os departamentos, em todas as unidades da empresa. E no nível operacional, lá vamos chamar aqui chão de fábrica, de forma genérica, a supervisão, os supervisores e os encarregados, cada grupo de pessoas ou tarefas. Na ação de controle, que é definir os padrões de desempenho, junto com o planejamento lá, monitorar o desempenho, comparar o desempenho com os padrões estabelecidos, tomar a ação corretiva para assegurar os objetivos desejados, que essa é a função do feedback, né? Então, é isso que faz o controle, é uma função que anda junto com o planejamento e que tem que definir aqui critérios de mensuração, indicadores que podem ser dimensionados, que são mensurados. Então, é necessário aqui fazer um esforço de transformar questões que são qualitativas em quantitativa. Quando você atribui quantidades, fica mais fácil de você perceber, de você entender qualquer ação, mesmo que seja qualitativa. Então, na verdade, na figura 7.20, você tem aí as 4 fases do controle também. Então, você tem
controle de padrões, estabelecimento de padrões, a observação do desempenho por meio do controle, a comparação do desempenho foi planejado com aquilo que foi alcançado e a ação corretiva que for necessária. Na figura 7.21, ainda falando de controles, tipos de padrões, você tem padrões de quantidade, como já falamos, você tem volume de produção, você tem nível de estoque, número de horas trabalhadas, padrões de qualidade, controle da qualidade do produto, especificações do produto, CQ da matéria-prima, controle de qualidade da matéria-prima. Você tem padrões de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento, e você tem padrões de custos, o custo de produção, custo de estocagem, custo padrão. Então, todas essas questões, elas são quantificadas para poder facilitar o entendimento. Voltando a repetir, mesmo questões que são qualitativas, a gente tem que transformá-las em quantitativa para poder ter um entendimento melhor. Ainda falando de controle, de formulação de objetivos, você tem aqui estabelecimento de padrões, a mensuração do desempenho, a comparação do desempenho com os padrões e a ação corretiva necessária. Então, entre aquilo que foi planejado e o que foi alcançado. Aí você tem ajuste dos padrões, porque às vezes você coloca um padrão alto demais, então você tem que ajustar esse padrão e ajustar o desempenho. Ainda sobre controle, quando você tem o controle, e na verdade há que ter, né, o controle junto com o planejamento, você tem então os 3 níveis, como em todas as ações administrativas, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, essas 2 ações administrativas, controle e planejamento, quanto ao conteúdo, na parte estratégica, ela é mais genérica, ela é mais sintética e mais abrangente. É de longo prazo o planejamento estratégico, e a amplitude do planejamento estratégico, ele é macro-orientado, ele aborda a empresa como uma totalidade. O planejamento estratégico é coisa da cúpula da organização. Deve envolver toda a organização, mas tem que partir da cúpula, do nível mais alto da organização, o planejamento estratégico. O planejamento tático, ele é mais meio intermediário, é menos genérico, é mais detalhado, é de médio prazo e aborda as unidades da empresa separadamente, os departamentos, enfim. E no nível operacional, ele é mais detalhado, mais específico e mais analítico. O planejamento e o controle andam juntos, né? É de curto prazo no nível operacional, ele é micro-orientado, aborda cada tarefa e apenas as operações lá no chão de fábrica, como se costuma dizer. Então, nós temos vários tipos de ações administrativas e vamos aqui dar uma olhada em algumas questões, algumas técnicas importantes que a gente tem que mostrar para vocês, que é o critério de departamentalização. Como é que eu departamentalizo uma empresa? O que é departamento? É o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos, numa unidade organizacional. Então, como é que eu posso departamentalizar? Que técnicas eu posso utilizar? Eu posso departamentalizar por função, em que agrupa funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade organizacional, assim como os indivíduos que executam funções semelhantes, eles ficam reunidos. Você não dispersa esse pessoal, você os agrupa no departamento. Então, todo o pessoal de vendas, por exemplo, todo o pessoal de contabilidade, todo o pessoal de secretaria, então eles têm que estar juntos aí, vendas com vendas,
contabilidade com contabilidade, secretaria com secretaria. Então, a departamentalização funcional, ou seja, por função, pode ocorrer em qualquer nível e é normalmente encontrada muito próxima da cúpula da organização. Você pode departamentalizar por produto ou serviço. Como é que é feito? É feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Você vai numa loja de departamentos, numa Havan, numa Bemol, numa Riachuelo, você vai encontrar ali as coisas organizadas por departamento: infantil, adulto, homens, mulher, você tem ali vestuário, você tem sapatos. Então, são vários departamentos ali dentro para facilitar a vida do comprador, a vida do cliente. Ele entra e não precisa ficar feito louco procurando onde é que estão tais e tais coisas. Inclusive, você vê que as empresas têm a preocupação de colocar banners indicando em que corredor você vai encontrar determinados produtos. Outra forma de departamentalizar uma empresa, uma organização, é por meio de território. Você pode colocar empresa norte, a sul, a nordeste, a sudeste, a sudoeste, a oeste. Então, dependendo do tamanho da organização e da sua distribuição no território, você então departamentaliza dessa forma, regionalmente, pelas áreas geográficas. Isso aí é o agrupamento de atividade de acordo com os lugares onde estão localizadas as operações. Uma empresa de grande porte pode agrupar suas atividades de vendas em norte do Brasil, nordeste do Brasil, centro-oeste, sul, sudeste. Então, pode departamentalizar de acordo com o território onde eles se encontram. Pode departamentalizar por cliente. Isso consiste em agrupar as atividades de tal modo que elas focalizem um determinado nicho ou uso do produto ou serviço. Por exemplo, as lojas de departamento, elas podem ter uma seção para crianças, como eu já falei, né? Uma seção para crianças, outra seção para adultos, para gestantes. Então, você tem várias maneiras de departamentalizar para facilitar a vida do cliente e também a vida da administração. Por processo, você pode departamentalizar também, por processo. Então, como é que se dá isso aí? É o agrupamento de atividades que se centralizam nos processos de produção ou equipamento. Se encontra com mais frequência na área de produção, de qualquer organização na área de produção. As atividades de uma empresa podem ser agrupadas em perfuração, esmerilhamento, na área industrial, soldagem, montagem, acabamento, cada qual com seu departamento específico. Ou você pode fazer por projeto. Lembro que essa abordagem neoclássica trata da administração por objetivo, que é justamente por projeto. As pessoas recebem atribuições temporárias, o projeto sempre é temporário, uma vez que o projeto tem data de início e término. Terminando o projeto, as pessoas são deslocadas para outras atividades, para outros projetos. Uma firma contábil poderia designar um sócio como administrador de projeto, contador sênior e 3 contadores júnior para uma auditoria que está sendo feita para um determinado cliente. Portanto, é um projeto. Neste caso, o administrador de projeto seria designado para chefiar a equipe com plena autoridade sobre seus membros para a atividade do específico projeto que foi criado. E que estrutura organizacional é melhor para lidar com projetos, com a administração por projeto? É a matricial, porque você não precisa criar para cada projeto uma estrutura administrativa específica. Você cria na sede, por exemplo, uma estrutura administrativa permanente e que vai lidar com cada um desses projetos. Então, a departamentalização de matriz
por matriz é semelhante à de projeto, mas com uma exceção principal: o administrador de projeto não tem autoridade de linha sobre os membros da equipe. Em lugar disso, a organização do administrador de projetos é sobreposta aos vários departamentos funcionais, dando a impressão de uma matriz. Então, a melhor forma, e existe, né, a forma mista de departamentalizar. Você sempre pode ver o que for melhor em cada tipo de departamentalização dessa, e você pode fazer uma estrutura mista. Então não existe, na verdade, a melhor forma de departamentalizar. O que existe são departamentalização mais adequada à situação em que você se encontra. E tem alguns princípios para você departamentalizar. Você junta as atividades de maior uso, aí você cria um departamento com base nisso, ou aqueles de maior interesse, princípio do interesse maior. Então você coloca departamento que tenha o interesse maior, seja, se for, por exemplo, finanças, você departamentaliza dessa forma, ou recursos humanos, o que for, mas de maior interesse para a organização. Ou então, o princípio da separação e do controle. Então, quem executa não controla, quem controla não executa. Então, você separa a administração do controle. O princípio da supressão da concorrência. Então, você elimina a concorrência entre departamentos. O departamento não pode concorrer com outro. Então, você agrupa atividade no mesmo departamento. Outro critério básico para a departamentalização está baseada na diferenciação e na integração. Os princípios são: o que quer dizer a diferenciação? Estabelece que as atividades diferentes devem ficar em departamentos separados. A diferenciação ocorre quando o fator humano é diferente, quando a tecnologia e a natureza das atividades são diferentes, os ambientes externos são diferentes e os objetivos e as estratégias são diferentes. E a integração, quando é que se dá? Quando as atividades trabalham integradas, há uma maior razão para ficarem no mesmo departamento, ou há maior necessidade de coordenação. Então, há várias formas, então, de se fazer departamentalização. A administração por objetivos é um nicho próprio de administração, que as origens dessa ação administrativa por objetivo surge em 1954, quando Peter Drucker publicou um livro caracterizando a administração por objetivo, sendo consideradas a característica da APO como um processo pela qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados e utilizam esses objetivos para guias para a sua atividade. As principais características da APO é o estabelecimento conjunto de objetivos entre o executivo e seu superior, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou cargo, a interligação entre os vários objetivos departamentais, ênfase na remuneração e no controle dos resultados, uma contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, e uma participação atuante das gerências no projeto, né? E um apoio intensivo do staff, dos assessores e das assessorias. Como nós já vimos, os assessores, eles são aqueles elementos especialistas da organização. Então, no final, eu estou colocando aqui uma estrutura matricial. Acho que já coloquei no outro vídeo, mas aqui eu repito aqui para vocês darem uma olhada como é que acontece esse desenho organizacional de administração por objetivos na estrutura matricial. Veja como é interessante essa estrutura. É isso. Muito obrigado.